Olá, boa tarde. Muitas pessoas hoje procuram ver o futuro através de astrologia, de astros, de, de várias formas, né? Que eu não vou citar aqui. Agora, tentando prever o futuro. Como você acha que vai ser o seu futuro e o da sua família? Vocês vão ter muito dinheiro ou dificuldades financeiras? Vai estar cercado de amor ou levando uma vida solitária? Você vai viver muito tempo ou sua vida vai acabar de repente? Há milhares de anos, as pessoas tentam adivinhar como vai ser o futuro. Hoje, especialistas estudam os acontecimentos mundiais e fazem previsões sobre o futuro. Algumas provisões se cumpriram, outras não. Em alguns casos, fracassaram totalmente. Veja o caso de Guglielmo, fracassaram totalmente. Marconi, inventor de um tipo de telegrafia sem fio. Alguns contam que em 1902 ele fez a seguinte previsão: a era da tecnologia sem fio vai tornar a guerra impossível. E um representante da gravadora Decca, que rejeitou os Beatles em 1962, pensava que grupos que tocavam guitarra iam parar de fazer sucesso. Muitas pessoas buscam no sobrenatural dicas sobre o futuro. Algumas procuram orientação de astrólogo. Por exemplo, elas leem os horóscopos que sempre apareceram em jornais e revistas. Já outras consultam adivinhos e videntes que dizem conseguir ler o futuro usando cartas de tarô, numerologia ou a palma da mão de alguém. No passado, algumas pessoas tentavam saber o futuro consultando oráculos. Os oráculos eram pessoas que se consideravam representantes de certo Deus e que passavam para outras mensagens desse Deus. Por exemplo, dizem que o rei Cresso, do rei da Lídia, mandou presentes muito caros para o oráculo de Delfos, na Grécia. Ele queria saber qual seria o resultado se ele lutasse contra Ciro, o rei da Pérsia. O oráculo disse que o Cresso destruiria um grande império. Confiante nessa vitória, Cresso foi para a guerra, mas o grande império de Cresso destruiu foi o dele mesmo. Viu aí? A previsão feita pelo oráculo foi bem genérica e inútil. Ela ia parecer verdade tão importado quem vencesse a guerra. Cresso pagou muito caro por causa dessa previsão enganosa. Seu império foi destruído e hoje as pessoas que procuram formas populares de prever o futuro estão conseguindo resultados melhores. O que vocês acham? Pessoas hoje que consultam astrologia, adivinhação, janelas abertas para o futuro. O que vocês acham? Astrologia. A astrologia é uma forma de adivinhação. Os astrólogos acreditam que as estrelas, a lua e os planetas influenciam muito a vida das pessoas. Eles dizem que a posição desses astros no momento do nascimento de uma pessoa determina como vai ser a personalidade e o futuro dela. A astrologia começou há muito tempo lá em Babilônia. Mesmo assim, ela continua popular. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos em 2012 mostrou que mais de 30% dos entrevistados acreditava que a astrologia era um pouco científica. Já outros 10% acreditavam que ela era muito científica. Será que a ciência apoia mesmo a astrologia? Não, veja os motivos.
Os planetas e as estrelas não liberam uma força que influencia os humanos da maneira que os astrólogos dizem. Não. Em geral, as previsões que eles fazem são tão genéricas que podemos se aplicar a qualquer pessoa. Hoje, os cálculos astrológicos são feitos com base na antiga ideia de que os planetas giram ao redor da Terra, mas, na verdade, eles giram ao redor do Sol. Astrólogos diferentes fazem previsões diferentes para uma mesma pessoa. A astróloga divide as pessoas em 12 signos do zodíaco, com base na data de nascimento delas, mas ao longo dos séculos houve mudanças na posição da Terra no espaço. Então, as datas que correspondem a cada signo do zodíaco não correspondem mais ao período em que o Sol passa pelas constelações que deram nome a esses signos. Dizem que os signos do zodíaco dão dicas sobre a personalidade de alguém. Mas pessoas que nascem no mesmo dia não têm a mesma personalidade. A data de nascimento não revela nada sobre como uma pessoa é. Em vez de ver as pessoas como elas realmente são, os astrólogos julgam o comportamento e a personalidade delas, com base em ideias fixas relacionadas aos signos do zodíaco. Não concorda que isso é uma forma de preconceito? Adivinhação. Vamos ver a adivinhação. Desde os tempos antigos, as pessoas consultam videntes. Algumas videntes tentaram prever o futuro por observar órgãos de animais e de humanos ou de modo como um gato bica o seu alimento. Outros faziam predições com base em padrões que achavam em folhas de chá e borras de café. Hoje eles usam cartas de tarô, bolas de cristal, dados, búzios e outras coisas para ler. O futuro é de uma pessoa. Será que podemos confiar na adivinhação? Não. Vamos entender os motivos? Primeiro, previsões feitas usando métodos diferentes geralmente dão resultados diferentes. E até quando o mesmo método é usado, os resultados não são iguais. Por exemplo, se alguém fizesse a mesma pergunta a dois adivinhos a eles, lesse as mesmas cartas de tarô, a resposta deveria ser a mesma, mas muitas vezes não é. Os métodos e a motivação dos adivinhos são duvidosos. Para os críticos, as cartas e as bolas de cristal são apenas enfeite. Eles dizem que o adivinho não lê esses objetos, mas sim a reação da pessoa. Por exemplo, um adivinho experiente vai fazer perguntas genéricas para o cliente e ficar atento às respostas e à linguagem corporal dele. São essas coisas que podem revelar algo sobre o cliente. Então, o adivinho vai contar detalhes sobre a vida da pessoa que ela mesma revelou sem perceber. Depois de ganhar a confiança dos clientes, alguns adivinhos conseguem receber muito dinheiro deles. Vamos ver o que a Bíblia diz? A astrologia, a adivinhação dão a entender que o nosso futuro já está traçado quando nascemos. Será que isso é verdade? A Bíblia diz que podemos escolher no que vamos acreditar e no que vamos dizer, fazer, e que nossas escolhas influenciam nosso futuro. Josué, capítulo 24, verso 15. Os que adoram a Deus têm mais uma razão para rejeitar a astrologia, as adivinhações. Que razão é essa? Deus condena todas as formas de tentar prever o futuro usando meios sobrenaturais. Lemos o seguinte na Bíblia: não se deve encontrar no seu meio alguém que use de adivinhação ou que alguém que pratique magia
ou alguém que procure preságios, ou um feiticeiro, ou alguém que prenda outros com encantamento, ou que consulte quem invoca espíritos, ou um adivinho, ou alguém que consulte os mortos, pois quem faz essas coisas é detestável para Deus, Jeová. Deuteronômio, capítulo 18, versos 10 e 12. Jeová é o nome do Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83, 18. Então, Deus detesta. Quem faz essas coisas é contra a lei de Deus. E vão ficar de fora, né? Então, gente, a única profecia e seu futuro que você pode ver é na Bíblia Sagrada. É a carta de Deus, é Deus falando com vocês. Ok? Sem mais, eu termino essa parte aqui sobre o futuro que as pessoas procuram, né? E tenha uma boa tarde.